A nossa língua é muito perigosa. E controlamos elas muitas vezes de uma maneira, de um jeito que Deus reprova. Mas o que fazer? Como ter uma língua controlada pelo que Deus aprova? E sejam muito bem-vindos a mais uma nova série. Nessa série estaremos falando sobre o poder da língua, baseado no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Porém, nesse vídeo, deixando spoilers para vocês para os próximos vídeos dessa série, estaremos falando sobre o poder de direção, baseado em Tiago, do capítulo 2 até do capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 4. E queria convidar você a abrir aí na Bíblia de vocês. E essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Glória a Deus pela palavra. E Tiago, do versículo 1 até o versículo 12, que vai ser o que iremos falar nessa série, ele fala sobre o domínio sobre a língua, sobre o controle da língua. E mais especificamente, no versículo 3 e no versículo 4, Tiago dá dois exemplos, que é o freio na boca do cavalo, que ele traz uma comparação, porque seja que num cavalo, quando o piloto ali está dirigindo, quando está controlando o cavalo, a gente quando tá lá dirigindo, agora já não tem mais costume, a gente até pode ver, mas antigamente, ainda mais ali na época de Tiago, quando a gente tá ali dirigindo o cavalo, a gente quer que ele pare, a gente puxa, a gente quer que ele vire, a gente vira ele, e assim funciona, Por apenas ali a boca, pelo apenas o freio, a gente consegue controlar todo o cavalo. Quer que ele pare, ele para, quer que ele vire, ele vira. E Tiago não dá apenas só esse exemplo, mas Tiago também dá o exemplo dos navios, que sejam tão grandes, São impelidos, por fortes ventos, são dirigidos apenas por um leme muito pequeno. Cada navio que a gente vê, eles são enormes, Mas são dirigidos por um leme bem pequeno, conforme a vontade do piloto. E, gente, a nossa língua, ela precisa ser controlada. Mas não conforme a nossa vontade, conforme a vontade de Deus. Mas como controlá-la? E o próprio Jesus diz que a boca fala que o coração está cheio. Então a gente apenas vai falar, a gente apenas vai expor para fora do que o nosso coração está cheio. Então essa é uma lição, que muitas pessoas sabem, até tem a música, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então tem até essa música, não sei se vocês já ouviram, que fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas será que a gente está mesmo prestando atenção nisso que Jesus falou? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Porque se o nosso coração está cheio de maldade, está cheio de porcarias que Deus reprova, a gente não pode esperar menos do que uma língua reprovada por Deus. Porque se o nosso coração está cheio de maldade, a nossa língua também vai estar cheia de maldade. Se o nosso coração está cheio do que Deus reprova, do que desagrada o Senhor, a nossa língua também vai desagradar o Senhor. Não sei se vocês já viram, mas aquela pessoa que fala muito palavrão, aquela pessoa que só fala de jogo, aquela pessoa que só fala de doença, 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 só fala de, sei lá, algum canal no YouTube, só fala de algum filme. Por quê? Porque a mente dela está totalmente levada para aquilo, está totalmente direcionada para aquilo. Porque ela está alimentando o coração dela, está alimentando aquilo. Não estou dizendo que você falar de filme, você falar de algum canal no YouTube é errado, mas eu estou dizendo aqui que o coração dela está totalmente levado para aquilo, está totalmente direcionado para aquilo, porque é daquilo que ela está alimentando o coração dela.
E a mesma coisa na gente. Se a gente está vendo muito, né? Se estamos vendo muito vídeo, se estamos ouvindo muitas músicas que desagradam ao Senhor, gente, não adianta a gente falar, ah, eu não consigo controlar minha língua. Claro que você não vai conseguir. Claro que não iremos conseguir se a gente vê coisas que reprovam o Senhor. A gente precisa alimentar, a gente precisa deixar o nosso coração lotado com o que Deus aprova. Então, você já parou para ver as músicas que você está ouvindo? Já parou para ver aquelas músicas até mesmo no inglês, né? Que você vai cantando e muitas vezes é o que Deus reprova? Já parou para ver? Já parou para ver até mesmo com quem você está falando? Parece que não, gente, mas se a gente está falando com muitas pessoas que falam palavrão, com muitas pessoas que desrespeitam aos pais, que são estúpidas, nosso coração está sendo alimentado por isso. E a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente está falando. É a pergunta que você sempre tem que fazer: essa pessoa está me levando para mais próximo de Cristo ou está me levando para mais longe de Cristo? Se está para mais longe, para. Porque é muito melhor a gente agradar a Deus do que agradar os homens. Então, olha aí no seu YouTube. Toma cuidado com o que você anda vendo. Porque é isso que essa boca vai expor. É isso que essa boca vai falar. Do que está cheio o teu coração. E a gente deve arrancar, a gente deve tirar da nossa vida isso. As coisas que a gente anda vendo, que a gente anda ouvindo, com quem a gente anda conversando, que desagrada ao Senhor. Então, tô vendo aqui no meu YouTube, acabei de ver, e as minhas inscrições só estão de canais que eu falo palavrão, só estão de canais que falam porcaria, só estão de canais que falam que Deus reprova. Já tira aí da sua inscrição. Aperta aí o botão de desinscrever-se. Desinscreve desse canal. Porque é melhor você ser radical contra o pecado, ser radical ali com o que desagrada o Senhor, do que a gente ir pro inferno, do que a gente viver uma vida que o Senhor não se alegra. Então olha aí na sua lista de canais, olha aí também no Instagram, olha aí no TikTok, que muitas vezes a gente também vai alimentando o nosso coração com o que Deus reprova. Olha aí no WhatsApp com quem que você anda conversando. Porque é disso que o nosso coração vai expor. Então tire isso dessa vida, olhe isso nessa vida. E se tá do jeito que Deus reprova, comece a ver coisas, comece a se encher com o que Deus aprova. Mas o que eu devo fazer então, Mateus, para que a minha língua seja aprovada por Deus? A gente deve aumentar na nossa vida a leitura pela palavra de Deus e por tudo que Deus aprova. Em vez de muitas vezes a gente ficar perdendo tempo ouvindo músicas seculares, ouvindo músicas ali que desagradam o Senhor, vendo vídeos que desagradam o Senhor, conversando com pessoas que estão nos levando para mais longe de Cristo, a gente deve ganhar tempo, e muito tempo, lendo a palavra do Senhor, conversando com pessoas que vão nos levar para mais perto de Cristo. Olha aí na sua igreja. Se você congrega em alguma igreja, eu tenho certeza que tem muitos adolescentes, tem muitos jovens aí que você muitas vezes está deixando de conversar para conversar com outras pessoas que falam palavrão, que desagradam ao Senhor. Converse com pessoas que vão te levar para mais próximo de Deus. Pare de perder tempo, porque é perca de tempo. Então, a gente precisa alimentar disso o nosso coração. A gente precisa ver mais ali vídeos de devocionais. Precisamos nos alimentar ali com a palavra do Senhor. Então, separe um tempo aí do seu dia, se alimente da palavra do Senhor, porque isso é muito importante. Então, gente, encha, que possamos vendo esse vídeo, a gente tirar isso da nossa vida. A gente tirar ali coisas da nossa vida que a gente anda vendo, ouvindo, que desagrada o Senhor, e a gente aumentar coisas que agradam ao Senhor. Então encha, lota seu coração com isso. Porque se o seu coração está lotado com o que Deus aprova, a sua língua também só vai soltar o que Deus aprova. Mas eu sei que muitas vezes é difícil a gente controlar. Porque tem um spoilers dessa série, Tiago mesmo fala, a língua mal incontrolável. Porque sim, infelizmente. Infelizmente, quando a gente vai ver, a gente já está falando um monte de coisa que não é para fazer. Mas a gente precisa mesmo assim lotar o nosso coração com o que Deus aprova. E mesmo que seja difícil a gente cancelar alguma inscrição do YouTube, do Instagram, do TikTok, Twitter, não sei, a gente precisa cancelar isso, porque é disso que o nosso coração está lotado e desagrada ao Senhor. Então, olha aí, e mesmo que seja muito difícil, precisamos pôr freio na nossa língua.
E não perca os próximos vídeos da série ali sobre o poder da língua, que iremos ainda estar aprendendo mais da palavra do Senhor.